Ó, faz o seguinte, manda 17, 18, 20 milhões de euros e o Pedro e o Cebolinha. Eu começava a conversar, viu, Natiusa? Pessoal, e a mídia mineira que tá bolada com o Mengão? O Malvadão foi pra cima. O Flamengo quer contratar Caio Jorge, mas a mídia ficou pistola, ó. Pistolaça. Vamos acompanhar aqui esse corte. Para vender o Caio, nós queremos 50 milhões de euros. Esse é o nosso preço. Que merda, hein? Sabia não. Realmente, o Flamengo veio atrás do Cruzeiro querendo o Caio Jorge, foi atrás também do staff do jogador, querendo a contratação do atleta, mas o Cruzeiro falou, se fosse 50 milhões, beleza, 50 milhões de euros, beleza. Menos que isso, não vamos vender. Ah, mas aí o Flamengo poderia oferecer 22 e colocar o Cebolinha, né, na negociação. Não, o Cruzeiro não quer. Essa é a realidade dos fatos, né? Esse é o grande argumento do Cruzeiro, saber que é um jogador que teve inclusive o pedido do Tite para que ele permanecesse no Cruzeiro. Sabemos que o Tite pediu que o time titular do Cruzeiro fosse mantido para essa temporada, para ele pegar essa base e trabalhar em cima dela, e um dos nomes é o Caio Jorge. Thiagão. Olha, eu acho que o KJ tem todo o direito, né? Começar por ele, de escolher se quer ficar no Cruzeiro, se pensa no projeto do Flamengo. 30 milhões de euros é muita grana, mas grana não é problema para o Cruzeiro, nem para o Pedro Lourenço. E aí vai pesar o projeto, do que pensa o Cruzeiro, do que pensa o Caio Jorge. Mas abrindo um leque de negociação, afinal de contas, é negócio, né? Não tem ninguém nesse planeta que não seja negociável. Ô, Natiusa, se o Pedro devolve pro Flamengo, ó, faz o seguinte, manda 17, 18, 20 milhões de euros e o Pedro e o Cebolinha. Eu começava a conversar, viu, Natiusa? Alexandre Simões tem uma outra conta interessante que ele fazia aqui fora do ar. Pega os 30 milhões do Flamengo e compra o Gerson e mais um centroavante do futebol árabe, o Marcos Leonardo e Santos, Simões? Eu não sei se seria possível, né, Thiago, mas assim, é uma coisa que o Cruzeiro precisa passar a pensar, embora tenha chegado o Vídea Real, né, que é um garoto, mas numa reposição do Caio Jorge, porque com certeza, se não for agora, jogando Copa Libertadores e com todo o potencial que ele tem, vai chamar muita atenção. Agora, ô Thiago, é uma coisa interessante o seguinte, né, cara? Como o Cruzeiro mudou de patamar. Você sabe que o Caio Jorge, ele vale mais do que toda a arrecadação do Cruzeiro no último ano de associação. O último ano de associação, o Cruzeiro arrecadou no ano inteiro menos de 150 milhões de reais. Esses 30 milhões de euros que o Flamengo oferece no Caio Jorge significam 195 milhões de reais, não é isso, Pansieri? É 30 vezes 6,5, né? São quase 200 milhões de reais. Exatamente. Né? Então, quer dizer... Aliás, é um terço do que custou o Cruzeiro, né? O Pedro pagou 600 milhões, não vai pagar, tá pagando parcelado. Ah, sim. Ele custa um terço do Cruzeiro inteiro. Isso. Já seria essa venda do Caio Jorge. Do Flamengo, né? Você imagina o 50. Então, quer dizer, cara, o Caio Jorge, ele vale mais do que todo a arrecadação que o Cruzeiro teve em 2021, que foi o último ano como associação, né? E com certeza é mais que 22 também, mais que 23, quer dizer, cara, impressionante isso. Talvez 23 não, mas 21, o Cruzeiro teve uma arrecadação bruta menor do que o valor do Caio Jorge. E nós estamos falando quase que de ontem, né? Não, mas se você pegar essa conta que eu trouxe, ela é mais emblemática. O Caio Jorge custa, hoje está valorizado, um terço do que o Pedro pagou pelo Cruzeiro inteiro. Só pra dizer que quer levar o Caio Jorge, são 328 milhões de reais. É prêmio de loteria, Ô Romano, eu ainda não tive a oportunidade de falar a respeito disso, né? Dessa proposta do Flamengo pelo Caio Jorge. Eu estou assustado e assim, falei sobre o montante de dinheiro que tem sido movimentado no futebol brasileiro. Assustado com o poder do Flamengo de oferecer uma quantia dessa para um atacante aqui no futebol brasileiro e com o poder do Cruzeiro de negar uma oferta dessa por um jogador. Se eu não estiver enganado, o Cruzeiro estaria ganhando com essa oferta em relação ao Caio Jorge quase 5 vezes o que pagou
pelo atleta, né? Sim. É claro que ainda tem um percentual, se eu não estiver enganado, para repassar para Juventus, Sim. de 20%, mas mesmo assim seria uma venda espetacular. Mas quando eu falo assustado, assustado positivamente, porque que bom ver o futebol brasileiro movimentando esse montante de dinheiro. Isso quer dizer que o nosso futebol está cada vez mais qualificado, porque a gente está falando de qualidade de jogador, e o Cruzeiro demonstrando muita força também. Porque se a gente estivesse falando na época de associação, eu não tenho dúvida que qualquer associação teria aceitado essa proposta sem pensar duas vezes. O Caio Jorge já teria sido vendido. O fato do Pansieri ter falado do Caio Jorge ficar balançado, isso é absolutamente normal. Qualquer um de nós aqui, se a gente recebesse uma proposta de qualquer outro veículo de comunicação para ganhar muito mais, a gente balançaria, cara. Qualquer profissional fica balançado com proposta alta. Isso não é nenhum absurdo da parte do Caio Jorge. E o Cruzeiro segurar, quando eu falo que é um sinal de poder também do Cruzeiro, é de escolher, cara. Não, eu escolhi 2026 brigar, bater de frente. Esse meu jogador aqui é muito importante para um adversário, e o Cruzeiro vê o Flamengo como um adversário para a temporada, porque poderia ver olhando para cima. Não, 2026 é mais uma temporada de afirmação. A gente vai jogar Libertadores para ir até onde der, Copa do Brasil para ir até onde der, Campeonato Brasileiro de novo para um G4. O recado que o Cruzeiro passa é outro. Não, 30 milhões de euros? Não me satisfaz, porque 2026 eu estou montando uma equipe, um elenco para brigar pela conquista da Libertadores, para tentar de novo uma Copa do Brasil, sou o maior vencedor, para chegar mais longe no Brasileiro do que eu cheguei esse ano, e olha que foi terceiro. Então, chegar mais longe do que isso é mirar o topo, é o recado que o Cruzeiro passa também. Então, cara, é o poder das duas partes. O do Flamengo, de ter esse dinheiro e assim, é isso, eu quero tirar o seu principal jogador aqui no Brasil, e do Cruzeiro de chegar e falar, não, isso não me satisfaz. Cara, é uma demonstração de poder das duas partes. Falando ali que é 45, 50k. Não, 50 milhões. 50. Porque foi assim, o que acontece? 50 milhões. Como é que foi esse papo reto aí? Até mostrei para os meus companheiros aqui a conversa que eu tive com uma pessoa importante do Cruzeiro ontem. O papo foi reto. Teve a proposta oficial do Flamengo, papel timbrado e tal, não. Isso. Mas teve a ligação falando, nós temos total interesse no Caio Jorge e a gente quer fazer a gente tem duas propostas para fazer para vocês, Cruzeiro. Duas ideias de proposta. A primeira, 30 milhões de euros pelo jogador, e a segunda, 22 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha. E aí, do outro lado da linha, estava Pedrinho Lourenço, junto com Pedro Júnior, junto com toda a diretoria e tal. E eles disseram o seguinte, olha, muito obrigado pelo interesse de vocês, mas para abrir conversas pelo Caio Jorge, 50 milhões de euros. É um jogador que a gente não quer que reforce um rival, de Libertadores, de Brasileiro, de Copa do Brasil. Mas assim, se vocês insistirem muito, quiserem muito, negócio pra gente, 50 milhões de euros, beleza? Beleza. Quer dizer, chutou no alto para não ter o negócio. Precificou o jogador. Para não ter. E a ideia era exatamente essa: precificar de uma maneira que ele ficasse praticamente impagável para o mercado nacional. E essa foi a ideia do Pedrinho. E aí o Flamengo fez o quê? Tá brigado, esquece, ou tentou negociar de outra maneira? Aí o Flamengo agora tá na mão do Flamengo. Entendo que não vai andar. Sensação que eu tenho é que não vai andar. Que não vai andar. Porque se pedir 50 é, sei lá, quase o que o Estevão. O Estevão, isso. Dá mais de 300 milhões de reais, se for 50 milhões de euros. Assim que o Flamengo procura o Cruzeiro, a informação que eu tenho é que o Pedrinho, de imediato, já liga no Caio Jorge para poder explicar isso. Ou seja, o Caio Jorge, antes mesmo de a gente publicar isso e tornar a história pública, o Caio Jorge teve o conhecimento dessa investida do Flamengo. Como disseram meus colegas aí, foram duas investidas, né? Duas opções, ou 30 milhões de euros fixos ou 22 milhões de euros mais o Cebolinha. Enfim, o Flamengo, percebendo que o Tite é apaixonado pelo Cebolinha, tenta incluir então nessa negociação. Daquilo que eu entendi, o Flamengo tenciona aumentar um pouco mais essa oferta, não vai desistir. Claro que também é para mostrar o poder de mercado, mostrar para o mercado nacional que o Flamengo tem 30, tem 40 milhões de euros para investir dentro do mercado nacional no único jogador. Enfim, é para rivalizar, é para trazer essa questão mesmo. Eu até ontem comentando com o Hernan e com o Felipe no nosso grupo de apuração, eu falei,
sem qualquer informação privilegiada, eu disse: amigos, se preparem que não tarda para o Pedrinho confirmar isso em on, porque ele precisa mostrar o outro lado da moeda. Se o Flamengo tem dinheiro e tá forte e deixa clarear essa situação envolvendo o Caio Jorge, eu tinha certeza absoluta que o Pedrinho viria se manifestar para confirmar a oferta e para confirmar que a pedida era alta, no caso então 50 milhões de euros. Foi a pedida de 45 quando o Zenit e o West Ham procuraram, subiu então mais 5 milhões de euros com essa procura do Flamengo. O Flamengo não desistiu ainda do Caio Jorge, então posso dizer tranquilamente isso. Continua sendo o alvo prioritário do Flamengo para a próxima temporada, para rivalizar com o Pedro. É muito difícil, eu não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil porque são dois pesos pesados do ponto de vista financeiro hoje, Flamengo e Cruzeiro.